Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você estará assistindo esse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos a este vídeo. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão, né? A palavra que eu quero compartilhar com vocês está lá em Salmos 1, no versículo 1. Eu vou estar olhando um pouco para cá, porque meu notebook está aqui e o meu rascunho também está aqui. Então vamos lá, Salmos 1, verso 1, eu estou usando a tradução viva e ela começa assim: Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas desligadas de Deus, que não fica à toa na companhia dos pecadores, nem participa de rodinhas onde fazem pouco caso de Deus. Então, eu quero fazer com vocês 3 reflexões sobre esse salmo. A Bíblia nos instrui a meditar na palavra. Lembra? Medita nela dia e noite, para que tudo que faça será bem sucedido. E as pessoas podem falar o que quiser, mas a Bíblia realmente é o nosso manual de vida, né? Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas desligadas de Deus. Vamos fazer uma breve reflexão aqui nesse ponto. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: quando você descobre ou chega até você que alguém está dando opinião negativa a seu respeito, como é que você se sente? Né? E a segunda pergunta é: quando a opinião é positiva, como é que você se sente? Lógico que quando é positiva, né, a gente se sente bem e tal, só que temos que tomar cuidado para não ir para o outro extremo, né? Ficar orgulhoso e achando melhor do que todo mundo, né? Mas hoje eu quero falar sobre a opinião negativa. Você está mais preocupado com o que as pessoas pensam a seu respeito ou com o que o céu pensa a seu respeito? Essa é outra pergunta que a gente tem, né, que meditar, porque muitas vezes a gente está no nosso dia a dia fazendo certas coisas para agradar as pessoas e desagradando a Deus, né? Você tem se preocupado em saber o que as pessoas acham de você? Esse é um assunto muito complicado, porque ele envolve os nossos relacionamentos, a nossa vida no dia a dia. Eu vou dar o meu exemplo. Aconteceu comigo uma situação no meu local de trabalho, tá? Onde uma pessoa, ela começou a implicar comigo, né? Porque eu era de uma função e comecei a aprender a fazer o serviço em outra função. E ela não queria que eu aprendesse, ela chegou a falar para mim que eu não era candidata para estar lá naquele local, né? Falei assim, tudo bem, tô aqui, vou aprender e tal. Aí ela começou a falar, né? Fazer um fuxiquinho aqui, um fuxiquinho ali, né? E as pessoas vinham trazer até mim. Isso foi bem no início da minha conversão, quando eu estava aprendendo que Deus é que lutava as guerras do povo dele, né? Lá no início da Bíblia a gente vê que como era que Deus lutava as guerras do povo dele, né? E ficou uma situação muito chata, desconfortável. E eu poderia muito bem ter ido lá tomar satisfação. Você está falando isso de mim, mas eu não sou isso. Você não me conhece, né? E as pessoas vinham e ficavam aquele trazendo, né? O que elas tinham falado. Então, eu decidi que eu não ia fazer nada, né? Como eu estava ali no meu início, caminhando com Deus ali, tentando ter um relacionamento com Ele, eu decidi que eu ia ficar calada, eu ia engolir aquele sapo, né? Então, eu não fui lá e não me defendi, né? Continuei meu trabalho como se nada tivesse acontecendo. Não era fácil, mas o Senhor me deu a vitória. Acho que pelo fato de eu ter ficado calada e ter confiado que Ele iria lutar essa guerra por mim, né? E então, se você ficou sabendo que as pessoas estão falando mal a seu respeito, não vá atrás, não procure tirar satisfação. Entrega pro seu pai, né? Magoou, tá doendo, quero chorar. Chora pra ele. Chora pra ele, busca nele, porque ele resolve. Se você confiar, ele resolve, tá? E se você é aquela pessoa que ouve o que o fulano tá falando do seu amigo, né? E vai lá e conta, não faça mais isso não, em nome de Jesus. Não fique levando fuxiquinho,
Ó, fulano tá falando isso de você. Você não vai fazer nada? Não fique levando esse tipo de informações às pessoas. Porque isso traz tristeza ao coração das pessoas, traz ódio, contenda, e sem falar que você está fazendo uma coisa que Deus abomina. E se eu fosse você, eu não queria estar na lista das coisas que Deus abomina, porque isso vai ser pior para você. Lá em Provérbios 6, do verso 16 ao 19, diz assim: há 6 coisas que Deus odeia, e a 7ª lhe abomina: olhos altivos ou arrogantes, que menosprezam o próximo e tratam os outros com desdém; língua mentirosa, que fala falsidade e engana as pessoas; mãos que derramam sangue inocente, que matam ou ferem quem não merece; coração que traça planos perversos, que maquina a maldade e a injustiça; pés que se apressam para fazer o mal, correm para praticar o pecado e a violência. Na verdade, você vai estar fazendo 2 coisas, né? Porque quando você ouve, você se apressa para contar para outra pessoa. Você vai estar sendo os pés que se apressam para fazer o mal. E a 7ª coisa que Deus detesta é aquele que provoca discórdia entre os irmãos, que semeia contendas e desunião. Então, você vai estar fazendo essas 2 coisas, né? Você vai estar sendo os pés que se apressam para fazer o que é mal, ver o circo pegar fogo, e fazendo o que Deus detesta, provocando discórdia. Porque você vai estar plantando uma sementinha que vai gerar ódio no coração daquela pessoa, vai gerar tristeza. Tá? Então, quando você leva o disse-me-disse, você está semeando contenda entre os irmãos e está fazendo que Deus abomine você, tenha asco, tenha nojo de você. Tá? Então, se arrependa, porque Deus ele é misericordioso para te perdoar. Tá? E não faça mais isso. E o ponto número 2 que eu quero falar é o que não fica à toa na companhia dos pecadores. Na Bíblia, os pecadores eles são retratados como aqueles que sabem, mas não tá nem aí, né? Eles querem viver do jeito deles e que dane-se, né? Então, o que é ficar à toa, né? Eu fui pesquisar um pouco sobre ficar à toa, aí fala assim, que foi feito às pressas ou sem reflexão, que está mal feito, que não tem utilidade ou interesse, sem ter nenhuma obrigação para cumprir. O que você tem falado na companhia das pessoas tem edificado ou tem feito elas pensar que seguir Jesus e andar no mundo é a mesma coisa? Nós fomos chamados para pregar o Evangelho de Cristo a todas as criaturas, todas, tá? Isso é uma ordenança. Por muito tempo eu pensei que era um chamado, mas recentemente eu descobri que não. Isso é uma ordenança. Lá em Marcos 16, verso 15 ao 16 fala assim: e disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Você precisa ser intencional e pregar o Evangelho em amor, não com palavras duras, não criticando, não condenando e muito menos falando que as pessoas vão para o inferno, porque um erro muito grave que muitos cristãos cometem por aí é entrar nesse lugar de julgamento, e a gente não está aqui para julgar ninguém, nem para criticar. Lembra lá do Sermão do Monte? Jesus disse: não critiquem, não julguem, tá? Então você precisa conhecer a Bíblia para saber o que você vai falar na hora certa e não ficar à toa sem fazer nada. Você pode ser a única representação de Jesus que as pessoas vão conhecer, e elas podem sim estar te observando, principalmente se você for um cristão declarado. Tá? Aquela pessoa que todo mundo sabe que você é cristão, todo mundo sabe que você está na igreja. Então as pessoas elas vão começar a olhar para você, para ver o que você está fazendo. Né? Uma vez eu assisti uma pregação da Camila Barros e ela falou assim: quando você tá no mundão aí, ninguém quer saber se a boca que você tá beijando é do seu marido, se o dinheiro que você tá tomando a cerveja você trabalhou, né? Ninguém quer saber. Mas quando Jesus olha para você, todo mundo olha, né? Todo mundo quer saber. Olha lá, ó, o irmãozinho, ó, tá fazendo isso e isso. Todo mundo tá pronto para te julgar.
E ultimamente eu tenho repensado muito, né? Minhas ações em meio como se eu sou uma cristã declarada e já dei muito mau exemplo, né? Antigamente eu pensava que eu podia separar a minha vida com Deus da minha vida pessoal, na minha casa com meu marido, no meu trabalho com os meus colegas. Eu pensava que eu podia separar. E não, Deus, Ele quer estar conosco a todos os momentos. Em tudo que a gente for fazer, quer comam, quer bebam, faça tudo para a glória de Deus, né? E eu comecei agora a querer aproveitar mais as oportunidades, né? Que eu tenho, mesmo que seja a oportunidade de ficar calada, que essa é a oportunidade, eu acho que 99% das pessoas perdem é a oportunidade de ficar calada, né? E você aí vai aproveitar a oportunidade ou você vai ficar à toa? O ponto número 3 é assim: nem participa de rodinhas que zombam de Deus. Tá? Fui pesquisar também o que é zombar. E fala assim: tratar com escárnio, menosprezo ou desdenhar. Tem duas rodinhas que eu considero as mais difíceis da gente escapar, né? Que é a rodinha da família e a segunda é a rodinha dos colegas de trabalho. Essas duas rodinhas eu acho que não tem como a gente escapar, né? E eu fui pesquisar também sobre participar, né? E fala assim: fazer saber, comunicar ou partilhar. Isso é uma pessoa que tem participação, né? Então, as pessoas, elas querem fazer a gente engolir certas coisas que são contrárias à palavra de Deus, né? E ainda dizem que não dá nada, tipo assim, ah, Deus não tá nem aí pra isso. Fulano tá roubando, tá matando, isso aqui que eu tô fazendo, ele não tá nem aí pra isso, né? A gente tá no nosso local de trabalho, né? As pessoas começam a falar sobre aqueles vídeos cebosos, né? Que eu não vou nem citar o nome, que leva as pessoas, né, a ter sensações, né, ficar até viciado nisso. Então, Jesus falou que se você olhar para alguém com má intenção, você já vai estar pecando, você já vai estar adulterando, né? E eles falam que isso é normal, todo mundo faz, né? E não estão nem aí porque Deus pensa sobre isso, né? Não estão nem aí, não procuram saber, né? E quando a gente fala, a gente acaba, né, se tornando chato e tal, eles não entendem, né? Ou você está numa reunião de família, né? E os seus parentes, eles começam a falar mal de outro parente que não foi. Cara, não participa disso, tá? Se você não tem nada a falar, não diga, fique calado ou mude de assunto, tá bom? Ou se posicione, né? Esse é o posicionamento, ele é uma coisa também muito séria. Muitas pessoas, elas não se posicionam. Por quê? Porque se você falar assim, gente, vamos mudar de assunto, ou não, deixa o fulano quieto, fulano tá lá, não tá nem aqui para se defender, as pessoas, elas vão começar a criticar você. Ou se você falar assim, não vamos falar do fulano não, porque quando eu tô falando do fulano, eu tô falando mal de Deus. As pessoas, elas também não entendem isso, que nós somos imagem e semelhança de Jesus. Então, como é que eu amo Jesus e não amo aquele que é igual a ele? Né? Eu sei que tem muitas pessoas que elas são difíceis, né? A convivência e o relacionamento com elas são muito difíceis. Mas por amor a Cristo, você obedece. Você não vai estar falando mal das pessoas, porque se você falar mal do seu próximo, você está falando mal de Jesus, né? E se você se posiciona nesse sentido, você pode preparar, porque você vai ser muito atacado mesmo, tá? E lá em Mateus 10, a partir do verso 34, fala assim: não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, e as filhas contra as mães, e as noras contra as sogras, e assim os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Por isso tem muitos cristãos que eles não se posicionam, porque eles têm medo, eles não falam, e isso não está certo,
eu não vou fazer isso, eu não vou participar disso, tá errado, e se posicionar e praticar realmente o que está escrito, e não ser somente ouvinte. E como é que a gente se posiciona? A gente se posiciona obedecendo o que está escrito, tá bom? Lá em Mateus 7, no verso 24 ao 29, fala assim, ali Jesus já terminou, né, de pregar o Sermão do Monte e ele vai falar sobre dois construtores, né? Ele fala assim, quem ouve meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou contra aquela casa. E ela caiu e ficou totalmente destruída. Tem pessoas que, ao saberem que saiu uma fofoca no seu nome, entram num estado de ansiedade, tristeza profunda, né? A fofoca, ela causa paralisia na vida das pessoas. Como assim paralisia? As pessoas deixam de pregar porque falaram que ela prega mal ou falaram que ela não sabe falar, né? As pessoas deixam de cortar o cabelo de uma forma que elas gostam, né? Porque alguém disse que ela ficou feia. Ou ela deixa de usar uma roupa que ela gosta porque alguém disse que ela ficou feia, né? Então, não vá atrás de pensamentos, maus pensamentos dessas pessoas que estão desconectadas de Deus a seu respeito. Não busque, não procure, tá bom? Então, você precisa buscar o que o Pai pensa sobre você, certo? E eu quero deixar essa reflexão aqui, né, para mim e para você, que a gente possa refletir sobre esse assunto e que a gente possa estar nos posicionando e sendo esse construtor que vai construir a casa sobre a rocha, né? Que vamos estar obedecendo o que está escrito, né? E que vocês fiquem com Deus, tá? Que o Senhor abençoe cada um de nós com graça e discernimento, certo? E até o próximo vídeo.